Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada irmão. Sejam bem-vindos. Mais uma noite, um culto de adoração ao nosso Deus, ao nosso Pai. E eu gostaria de estar chamando aqui a Isadora. Gostaria que aqueles irmãos que estão nos visitando, que a paz do nosso Deus esteja com cada um, cada irmão, aqueles que nos assistem também pela internet, que o Senhor nosso Deus guarda cada um, proteja a vida de cada um. E eu convido os irmãos para estar abrindo as vossas Bíblias na palavra de Deus, no Salmo 95. A Isadora vai estar lendo o Salmo 95. Salmo 95. Amém? Dona Isadora. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Cantemos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemos com salmo. Porque o Senhor é Deus supremo. Eu, grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o coração como em Merimbá, como dia de Massá, no deserto, quando vos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não o bastante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os seus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Segura a Bíblia aqui, fica aqui. Segura a sua Bíblia. Segura a Bíblia. Aqui um salmo da palavra do nosso Deus, um salmo muito lindo, né? Temos aqui um chamado para nós estar louvando ao nosso Deus e a louvar nosso Deus com alegria, né? Aqui é um chamado para comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Por quê? Né? Louvar com alegria, cantar ao nosso Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei poderoso acima de todos os deuses, né? Esse salmo também nos fala que é Ele que reina o mundo inteiro, né? Na mais profundeza da terra, lá Ele está. Então, nas alturas do monte, também Ele está lá. Dele é o mar, e nós também pertencemos a Ele, somos criados por Ele. Esse salmo é um salmo muito maravilhoso, só que ele também nos ensina, né? E fala de um povo teimoso, um povo perverso, e povo de coração transviados, que não conhece os caminhos do Senhor. Fala também da ira de Deus, né? E eu não sei como está a sua vida hoje, não conheço a vida daqui de ninguém, a gente tem a liberdade de conhecer assim pessoalmente, mas o coração somente Deus conhece. Não sei do seu desejo, o que você deseja que Deus faz da sua vida, o que você cobra de Deus, né? Nós somos falhos nisso, nós cobramos muito a Deus e precisamos estar sempre colocando isso na nossa mente. Nós não devíamos cobrar a Deus. Deus, Ele sabe o que você precisa. Então, hoje é um dia muito especial, dia da ceia, e sei que aqui, você estando aqui na casa de Deus, você que nos assiste, irmãos que estão nos visitando,
com prazer que eu posso falar de coração, com certeza que você está no lugar certo, onde que você vai estar ouvindo a palavra de Deus, vai estar ouvindo, dando valor naquilo que Deus quer que você faz. E queremos também colocar hoje como um feriado, nós estamos aí um feriado, 4 dias de feriado. Tenho certeza que muitos aproveitam esses 4 dias, tanto para passear como para ficar com a família, descansando, mas nem todos são assim, muitos tiram esses 4 dias para estar pulando, pintando a cara, muitos quase sem roupa, e é uma tristeza para o mundo, coisa que desagrada a Deus. E eu falo também, quantas pessoas trocam Jesus por esses 4 dias? Esses 4 dias de carnaval são 4 dias apenas, isso acaba. E Jesus não, Jesus é eterno, é um Deus vivo que ama você, me ama, e Ele precisa de nós, como nós precisamos dele. Então, que essa luz, que essa palavra de Deus, que esse convite que Ele faz para nós de estar aqui na casa dEle, ouvindo a palavra dEle, louvando a Ele, que seja de um louvor de coração, de amor ao nosso Deus, que somente Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, nós vamos estar orando para estar começando o culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos, Deus, te agradecer esse momento de estar aqui na tua casa. Obrigado, Deus, por o Senhor nos ensinar, Deus, que esse é o lugar de adoração onde nós devemos estar. Pai, perdoa, Deus, aquele que ainda não te conhece, Pai, que vive, Deus, no mundo, Pai, nessa época, Deus, fazendo coisa que desagrada ao Senhor. Nós sabemos, Deus, que só o Senhor é o único Deus da nossa vida. Não há outro Deus, Pai, sem ser o Senhor. Estamos aqui, Deus, para louvar o Senhor, Pai. Mesmo sabendo, Deus, que nós somos pecadores e falhos, Deus. Mas queremos, Deus, ser aquele pequeno Deus que será guiado pelo Senhor, pela luz que Jesus Cristo, Pai. Por isso, Deus, todo louvor, toda honra hoje, Deus, nesse culto, Pai. Fala conosco, Pai. Obrigado, Deus, por nós participar da ceia desta noite. Obrigado, Deus, por cada irmão que colocou, Pai, o desejo de estar aqui. Por aqueles, Pai, que nos assiste, Deus, que a bênção do Senhor também esteja lá. Os irmãos, Deus, que se encontram enfermos, Pai, quero, Pai, te pedir, Deus, em nome de Jesus. A igreja está aqui, Pai, te pedindo, para que o Senhor possa visitar cada um, Deus, dando conforto, Pai, a dona Elga, Pai, a dona Emília, e esses irmãos, Deus, que já está numa idade, Deus, de canseira, Deus. Sabemos, Deus, que todos nós vamos passar por isso, mas nós te pedimos, Pai, a grandeza e o poder do Senhor, Pai. Esteja com os jovens, os adolescentes, os adultos. Aqui, Deus, que seja abençoado esse culto, Pai. Abençoa o pastor no momento que ele trazer a palavra. Obrigado, Deus, esse momento da tua palavra que nós acabamos de ler. Nós te oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chamamos o pastor. Irmãos, a graça e a paz do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é fiel em todas as suas promessas. Tudo que Deus escreveu é para a minha vida, é para a sua vida, para os nossos corações, e ela não passa. Tudo nesse mundo pode passar, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente e é a divina semente, é a divina palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Isaías depois de Salmos, um pouquinho mais para frente, você vai passar Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí vem Isaías, capítulo 55, verso 6 e verso 7. Isaías 55, versículo 6 e versículo 7. A palavra de Deus: buscai o Senhor
enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os routeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Então todo o capítulo de Isaías, todo o capítulo 55, ele é muito rico para as nossas vidas. O verso 6 e o versículo 7, ambos daria para a gente pregar aqui e falar muito sobre o que os dois versos abordam. O buscar o Senhor enquanto está perto, o invocá-lo enquanto está próximo de nós. O ímpio deixar o seu caminho mau, converter os seus pensamentos, os seus caminhos maus, e o Senhor se compadecerá deles. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então fala da graça de Deus, fala do amor de Deus. Eu preciso desse amor, você precisa do amor do Senhor. Então é uma questão de nós abrirmos a nossa vida para o amor de Deus, para que Ele venha nos mudar por completo. Do que mais o mundo precisa é do amor de Deus. Alguns problemas precisam ser resolvidos, mas não é o essencial. A causa, ou o que pode fazer com que a humanidade necessite para resolver esses problemas, é do amor de Deus. Tendo o amor de Deus no coração, então todas as demais coisas, nós iremos superar, nós iremos ter paciência, nós iremos sofrer, e Deus no seu tempo trará a vitória aos nossos corações. Curve sua cabeça, feche seus olhos, mais uma oração, agora uma oração de contrição. Peça perdão a Deus, se for o seu caso. É o nosso caso, porque erramos por pensamentos, por palavras, a nossa conduta. Estamos num processo de sermos moldados por Deus. Somos convertidos, mas há áreas nas nossas vidas que o Senhor ainda precisa tocar, precisa ser mudada. E Deus está aqui agora. O Espírito Santo de Deus está aqui, habita em você. E Ele é suficiente para isso. Pai, louvado seja o Teu santo nome. Nós nos rendemos diante da Tua grandeza, da Tua majestade. Senhor, perdoe-nos naquilo que temos errado contra o Senhor, contra a Sua palavra. Estamos numa noite na Tua casa, vamos participar da Tua mesa, comer do pão, beber do cálice, e pedimos que desde já, ainda iremos orar, mas que a partir desse momento, o Teu Espírito Santo possa nos dar essa condição. É o Senhor quem nos faz
nos dá esse privilégio, nos faz dignos de participarmos da tua mesa. Então limpa o nosso interior, perdoe os nossos pecados, que a tua palavra não volte vazia, mas cumpre nos nossos meios os teus desígnios. Restaura por completo tudo o que precisa ser restaurado. E toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Diga, muito bom ter você aqui nessa noite. Seja bem-vindo, você, meu irmão, visitante. Que a palavra de Deus seja manifesta na sua vida de forma muito especial. Bendito seja o nosso Deus, aquele que é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Se você tem o boletim em mãos, eu gostaria de estar passando agora os nossos avisos. A nossa programação semanal, domingo pela manhã, nós temos escola bíblica dominical às 9 horas, escola dominical, às 19h30, o nosso culto vespertino, hoje primeiro domingo do mês. Então teremos no próximo domingo um culto evangelístico, de adoração, de louvor a Deus. Terça-feira, culto de oração. Quarta-feira, os bereanos. Quinta-feira, estudo bíblico. Sábado, culto com os jovens. Terça, quarta, quinta e sábado, as reuniões, 8 horas da noite. Ok? Temos também uma programação especial. Nós já fizemos a nossa agenda anual. Depois eu vou estar colocando, fixando no mural, de 3 em 3 meses, para ficar mais fácil da gente estar assimilando o que nós estaremos fazendo. Então é uma agenda que já está feita, mas está aberta aos departamentos, às sociedades, aos ministérios, para fazer parte também. Mas nós vamos ter agora em março, dia 26 de março, o aniversário da nossa igreja. Então dia 26 é o dia oficial. Dia 20, o final de semana anterior, nós estaremos comemorando 46 anos de igreja organizada. Então estamos iniciando fevereiro, mas desde já vamos estar nos preparando, vamos orar, que Deus conceda a nós a sua bênção. Amados, dentro dessa agenda anual das programações, nós queremos fazer cultos especiais, pensando na família, pensando no evangelismo, culto do amigo, pensando nos trabalhos da terceira idade, tanto dirigido pela SAF, reuniões específicas, como visitas e menções também, ou cultos no domingo à noite, mensagens ou parte da mensagem dirigidas a esses irmãos e irmãs. Nós queremos fazer pelo menos 3 encontros de casais esse ano, mas a gente conta com a participação da igreja, a participação, a presença da igreja e também o envolvimento da igreja nas programações. Então esteja atento, nós estaremos avisando cada uma delas e que seja uma bênção para as nossas vidas, principalmente para a evangelização de novas vidas. E também trabalho com crianças, né? O Ministério de Crianças vai estar voltando, precisa de ajuda de novos irmãos e irmãs, pais que estejam presentes, que possam estar presentes ajudando o ministério infantil, tá bom? Qualquer outra dúvida, então você me procura, a gente vai estar passando. Gostaria de ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, Romanos, 2 aos Coríntios,
capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Estão comigo? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. A sementeira e a colheita. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Eu acredito, irmãos, que é um texto completo quando se trata de semearmos do que Deus tem nos dado, do nosso culto, da nossa adoração, do nosso ganho, do nosso salário, do nosso pão. E isso dando dentro do princípio que à medida que a gente semeia, à medida que nós damos, nós também iremos receber. E a semente, ela sempre traz numa proporção maior. A mesma lei, o mesmo princípio, aplica-se no âmbito da vida cristã e da vida espiritual. Deus sempre dá em dobro. Deus sempre nos enriquece de maneira abundante. Quando a Bíblia diz que Deus vai abrir a janela dos céus, é a palavra de Deus. E vai cair sobre nós, vai fazer cair sobre nós bênção sem medida que não se pode contar. Então é assim que Deus faz, é assim que Deus tem feito na sua vida, é assim que Ele fará no nosso meio. Você pode ter certeza disso. Talvez o nosso momento seja de provação, seja um momento ali que a gente está passando por um deserto, mas é nesse momento de provação, é no deserto que a gente também lança a semente, que a gente crê no impossível, a gente sai para semear. E o salmista diz: os que andam, semeiam, saem semeando, saem chorando enquanto semeiam, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, diversos versículos na palavra de Deus deixa muito claro esse princípio. Quando eu semeio, quando eu me dou, Deus vai galardoar, Deus vai abençoar ricamente, poderosamente a minha vida. Então, por que não abrir o meu coração? Tirar a tristeza, deixar a alegria estar presente. Coríntios diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus ama, Ele ama demais quem dá com alegria. Então tenha fartura, tenha prazer de compartilhar, e Deus vai fazer, vai enriquecer você, além do que você possa pensar e imaginar, e em áreas específicas que você precisa. Você pode ter certeza disso. Eu quero convidar a igreja a participar, convidar o presbítero Narciso. Nós vamos cantar o hino 113 junto com a igreja.
Peço à igreja colocar-se de pé. O hino 113. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a estrela da manhã, dos milhares escolhidos. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até a vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui vive está sempre ao meu lado. Quem me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai santo, justo, o Senhor que nos guarda de todo tropeço, que é fiel para nos guardar, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ou até mesmo nós cremos. Eu peço nessa noite, eu consagro e abençoo os dízimos e as ofertas. Abençoa o teu povo, Pai, e que o Senhor faça que eles possam ser supridos em cada uma de suas necessidades. Que bênçãos materiais caiam do céu sobre a vida de cada um. Deus vai multiplicando, vai derramando bênçãos sem medida sobre esse povo que pertence ao Senhor. É propriedade exclusiva do Senhor, é nação santa. Fomos chamados, Senhor, por Ti, fomos escolhidos pelo Senhor. Então eu peço que o Teu carinho, que o Teu amor seja derramado sobre as nossas vidas, e em especial também pela nossa igreja. Deus, tudo que nós temos planejado, que o Senhor nos dê recursos para a gente alcançar todas as nossas metas, todos os nossos objetivos, que a Tua casa seja suprida, haja manutenção, haja recursos, que conceda uma boa manutenção à Tua casa e que possamos ter a bênção e a direção do Senhor. Então nós nos despojamos de nós mesmos para que o Senhor use as nossas vidas. Então o que o Senhor tem para nós sempre é melhor do que a gente pensa e imagina, sempre é melhor e maior do que a gente idealiza. Então conceda assim a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Podem sentar, irmãos. Como foi a sua semana? Como você passou bem nos testes que estiveram à sua frente? Alguns dias talvez de aperto, né? Outros dias já deu uma melhorada. Talvez a semana inteira foi só de muita luta. Outros talvez ficaram mais tranquilos. Mas independente, uma coisa é certa, Deus, Ele está conosco, né? Em toda e qualquer situação, Deus, Ele está presente conosco. E Ele é fiel. O Senhor é fiel. É o seu caráter que é perfeito. Então não depende de mim, não depende de você, mas sim da graça de Deus, de recorrermos à graça de Deus. Você sabia? Jesus, Ele veio para os judeus, mas todos os gentios na época que recorreram a Deus na pessoa de Jesus e rogaram a sua compaixão, a sua misericórdia, Jesus não deixou nenhum a ser atendido e assistido, cada um deles. Então, tenha um coração sábio e saiba desfrutar da graça maravilhosa do Senhor Jesus que Ele tem para você. A vida, ela passa muito rápido. Talvez para alguns mais jovens dizem assim, eu gostaria que chegasse logo. Aí já pensa, já querem aumentar a idade. Outros já sabem que os dias passam rápido. Olha para a idade e diz, eu gostaria de dar uma diminuída. Gostaria de voltar aí um tempo atrás, alguns anos atrás. E assim somos nós, nessa jornada e nessa caminhada. Mas o importante é o que você tem hoje para dar para Jesus. Independente da sua idade, mas do seu entendimento, de saber que Deus ama você, tem o melhor para a sua vida, e a expectativa na palavra de Deus para que venhamos dar frutos, né? E que esses frutos glorifiquem a Deus e permaneçam. Então, independente de qualquer coisa, nós sempre vamos fazer o melhor para o Senhor, porque a graça dele é suficiente para isso, de renovar o meu físico, o meu corpo, para me dar vigor, a minha alma aflita, cansada, às vezes ferida, o meu espírito abatido. Então Deus pode me reerguer, Deus pode me levantar, então fazer com que eu crie asas, tome asas como as águias e possa alcançar as alturas, acima das dificuldades e dos obstáculos à minha frente. Então, em qualquer área, seja de finanças, seja doenças, seja problema familiar, conjugal, a ansiedade, o medo, a inquietação não pode nos apavorar. Nós temos que descansar nas promessas de Deus. Então convido vocês a permanecerem com as suas mentes voltadas para o Senhor. Não disperse nem um segundo. Quero chamar aqui à frente o grupo de louvor. Nós vamos estar, toda a igreja agora, com muita alegria, louvando ao Senhor. Vamos juntos? Irmãos, enquanto o Luiz dá uma ajeitada no violão, descarregou a bateria, né? A gente vai dar um tempinho só para... Isso, essa daí está carregada. Tá. O nosso primeiro hino que
vamos louvar a Deus, ele é muito bíblico, né? Assim, algumas partes é bem forte dentro da palavra de Deus. Ele diz: se o meu povo me escutasse e me servisse com integridade e me desse, eu abriria a janela do céu e lhe daria o trigo mais fino. Então, a obediência, né, a nossa integridade a Deus. Vamos nos colocar de pé agora e vamos ser esse povo. Talvez você vai dizer para Deus, talvez você diga assim: ah, pastor, eu estou com muita dificuldade, eu estou com muito problema. E se não tiver boa, isso aqui tá bom. Pega isso. Até correr. Então, irmãos, essas coisas assim acontecem, né? Mas não tira de nós a grandeza de saber que em meio a tudo que a gente consagra a Deus, a gente pode ser surpreendido. Mas Ele honra quando fazemos de coração ao Senhor. Quando a gente faz com a nossa alma, com aquilo que Deus tem nos dado, a nossa dedicação. Então vamos juntos louvar a Deus. Deve ser problema no cabo, então, Luiz. Não? Mas não saiu, não. Acontece, o Luiz chegou cedo, arrumou tudo direitinho, mas a bateria chegou no final, ela não avisa, né? Então pegou, mas vamos cantar com alegria ao Senhor. Sandra 19, sabe que não está fechado aí? Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco, amém? Amém. Hoje é um dia especial, porque em pleno carnaval, nós temos o privilégio de estarmos ceando com Jesus. E esse é um privilégio para poucos. Esse é um privilégio para nós que somos cristãos. Enquanto o mundo lá fora gasta horrores em fantasias e outras coisas, nós estamos aqui louvando ao Senhor. Como está no boletim, o que é o carnaval? Nem a Barça explica a origem da palavra carnaval. Mas nós sabemos que nós estamos com Jesus. E que essa noite nós estaremos recebendo o Espírito Santo, mesmo que simbolicamente, no pão e no vinho, mas estamos recebendo Jesus em nosso coração. E talvez o motivo do violão estar falhando hoje seja para que nós possamos cantar com a igreja de todo o nosso coração. Então a igreja hoje vai cantar conosco. A igreja hoje vai fazer parte também desse louvor maravilhoso, porque eu costumo dizer que Deus não quer a adoração, Jesus quer o adorador. Tem adorador aqui nesta noite? Amém? Não ouvi. Tem adorador essa noite? Então vamos louvar o nosso Deus de todo o nosso coração, porque como o pastor disse, a palavra de Deus não volta vazia. Quando ela sai da boca do Senhor, ela vai tocar o nosso coração. E tenho certeza que essa noite ela vai tocar também o seu coração. Amém? Amém. Assim meu povo me escutasse e me servisse com integridade,
eu abriria a janela do céu e lhe daria o trigo mais fino. Se meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha me sustentaria. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor e obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Se meu povo me escutasse, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela do céu e lhe daria o trigo mais fino. Se meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha os sustentaria. e a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel Jamais ela volta vazia. e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Eu comerei o melhor dessa terra. Eu comerei. Eu comerei o melhor dessa terra. Como eu disse, tem adoradores aqui nessa noite. Você crê nessa palavra? Levante suas mãos assim, ó. Bem forte. A palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Se eu honrar, Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, eu obedecer, eu comerei o melhor dessa terra.
E o Senhor, nessa noite, tem certeza, irmãos, Deus. que Ele vai falar conosco. Abençoe, conduza. E nós estaremos falando com o Senhor também. Que nós possamos ter essa intimidade, Deus. Ó Pai, fala conosco. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Fala comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma, me traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo, Deus. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando
preciso te ouvir. Oh, obrigado, Deus. Ele é maravilhoso. Mas hoje nós estamos na Santa Ceia. E Jesus é o nosso pão, é o nosso respirar, é o nosso viver. Nós sabemos a importância de Cristo em nosso coração. Você recebeu Cristo no seu coração? Amém? Amém. A presença do Senhor nesta noite é real. Nós podemos sentir a presença de Deus essa noite. Então nós vamos cantar essa assim, ó. Obrigado, Deus, mais uma vez. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Jesus, Jesus. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é meu pão. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é meu respirar. Quero ver a igreja cantando de todo o nosso coração. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é meu pão. E este é meu pão. Oh, e este é meu pão. Tua vontade. Tua bem forte. E Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
bendizemos, te adoramos. Uma noite, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu em nossas vidas. O Senhor é o cálice que nos limpa, o teu sangue que nos purifica de todo pecado. E louvado seja o Senhor, porque podemos respirar a fragrância de uma nova vida, a fragrância do teu Espírito Santo. Eu quero nesse momento orar pela igreja, Senhor. Todos os corações que agora se voltam para Ti e que necessitam e que precisam de Ti, estão falando com o Senhor agora os anseios dos seus corações. Eu peço, Pai, se alguém está doente, enfermo, que o Senhor estabeleça a cura, que o Senhor possa estar tirando toda doença, toda enfermidade. Deus, se alguém precisa da Tua salvação, da Tua grande salvação, Deus, que seja operada agora pelo Teu Espírito Santo, que foi outorgado para essa missão. Eu peço que se alguém se encontra preso em algum sentimento, em algum laço, e está difícil demais de sair desse laço, ser quebrado, despedaçado, eu peço que o Teu Santo Espírito faça assim, Pai, quebra todas as algemas, todas as cadeias, que sejam abertas, que sejam livres para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado nessa noite. Obrigado pela maneira como o Senhor nos conduz. Conduz o nosso coração. Aqui estamos nós, Pai, buscando entregar o melhor das nossas vidas. Que o Senhor se alegre, que o Senhor receba dos nossos corações. Consagramos a Ti, que chegue diante do Senhor como oferta, como aroma suave, no nome de Jesus. Eu nada sou sem Ti, Jesus. Sentar, irmãos. Bendito seja o Senhor. Queremos render graças ao presbítero Alberico e família que estão assistindo o culto. Alberico virou uns dias com a família, estão em Presidente Epitácio. Então vá um abraço, uma saudação em Cristo Jesus bem calorosa. Que Deus abençoe o Alberico e toda a sua família. Irmãos, hoje, um dia que tem um ingrediente mais especial, que é a ceia, a mesa do Senhor, a gente pode perceber, porque a palavra de Deus em Coríntios, capítulo 11, abra sua Bíblia, Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, verso 23. Coríntios 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice
é a aliança, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quando Paulo escreve essa epístola, por volta dos anos 55, 57, depois de Cristo, Coríntios, uma cidade muito próspera, e essa foi uma das razões porque a igreja tomou um rumo em algumas partes da sua vida, do corpo, um rumo contrário à palavra de Deus. Essas recomendações de Paulo, tanto na primeira como na segunda epístola, é para corrigir algumas deficiências, é para tirar do meio da igreja de Coríntios alguns pecados. Então Paulo vem como apóstolo, como autoridade, e escreve e fala ao coração da igreja. Para que houvesse mudança, era necessário a humildade e a disposição para obedecer a palavra de Deus. Esse mesmo princípio aplica-se a nós hoje. Facilmente, Satanás ele usa as mesmas artimanhas e estratégias. Ele vem sutilmente e vai minando alguns ensinamentos que estão estabelecidos no nosso coração e na nossa vida, no nosso andar com Deus, no nosso servir a Deus. Alguns princípios, alguns ensinamentos que, se não tivermos cuidados, nós vamos deixando, vamos ficando para trás. Nós vamos, em algumas situações, ignorando esses princípios, esses ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, é necessário esse texto a nós hoje. Se faz necessário o examinar o nosso coração e a nossa vida, para comermos o pão e bebermos do cálice. O pão, o corpo de Jesus pregado na cruz do Calvário. O cálice da nova aliança, o seu sangue vertido, o seu sangue derramado, que nos purifica de todo e qualquer pecado. Então não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Todos os pecadores que vêm a Jesus, se prostram perante Jesus, Jesus ele não omite, ele não deixa de dar o seu perdão. Então eu gostaria que você encurvasse sua cabeça e fechasse os seus olhos e tivesse agora dizendo: Senhor, que ao participar da tua mesa, que seja uma bênção na minha vida, que haja cura no meu interior, que o Senhor cure a minha vida por completa. Eu peço, Senhor, que o Senhor estabeleça a cura no meio do teu povo. Alguns irmãos que não estão aqui presentes, irmãos e irmãs, alguns que estão doentes, passaram por cirurgias, estão se recuperando, como no caso da irmã Eunília, da irmã Helga. Que o Espírito Santo do Senhor restabeleça a saúde dessas irmãs o mais rápido possível. E todos aqueles que não chegou ao nosso conhecimento, que o Senhor possa estar fazendo algo tremendo na vida deles. Que o Senhor nos perdoe, e esse perdão que é gratuito, nós não precisamos pagar, Pai, para receber o perdão do Senhor. É gratuito.
é a partir do momento que a gente abre o nosso coração, os nossos lábios, para confessarmos com inteireza de coração, de alma, de ser, com sinceridade nos lábios. Então perdoe cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o presbítero Sandro, o presbítero Narciso. Hoje eu vou chamar só vocês dois, tá bom? Hoje nós estamos bem desfalcados. Luiz, tem uma música? Enquanto nós vamos estar ceando, os irmãos vão estar cantando, você vai estar participando, tá bom? Vou pedir ao presbítero Sandro que esteja fazendo uma oração consagrando tanto o pão como o cálice. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que não somos merecedores da Tua graça, mas graças ao Teu favor, ao Teu sangue vertido no Calvário, Senhor, nós podemos hoje ter acesso, Senhor, ao Senhor. Sermos livres do pecado, do lamaçal do pecado, e o Senhor nos fez livres para toda a graça, para abundarmos na graça, vivemos abundantemente debaixo do Teu amor, Pai. Muito obrigado que o Senhor possa, Senhor, consagrar esses elementos para o Senhor, Pai. Como prova, Senhor, como a prova do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, consagre esses elementos para a santificação de vidas, para a consagração dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Jesus tomou o pão, ele partiu e ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vai chegar até você o presbítero Narciso, presbítero Sandro, pão partido, você vai receber. Coloque-se de pé para os presbíteros chegar até você. Se você é de uma outra igreja evangélica, está em plena comunhão com a sua igreja, então você pode participar conosco. A mesa é do Senhor. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Deixou o esplendor de sua glória ao vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu,
O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Aleluia pela vida que Jesus nos trouxe. Podemos comer o pão. Louvado seja o teu nome, Pai. Bendito seja o Senhor. Semelhante, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Da mesma maneira, você vai estar recebendo o cálice da vida, celebração da vida. Deus os abençoe. Tenha a liberdade de querer compartilhar com aquele que está à sua direita ou em algum lugar da igreja. Deus te abençoe. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, deixo o esplendor de sua glória. Aleluia. Ao vir a este mundo aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o
Semelhantemente, depois de cear, tomaram o cálice. Você pode beber. Graças rendemos a Ti, Senhor, pela vida que podemos desfrutar, pela prática da Tua palavra, a aplicação dela nas nossas vidas. Uma noite que o Senhor teve algo muito bem definido, tem algo muito bem definido para as nossas vidas, para todos que estão aqui, do menor ao maior. Se há um ser passando a ser gerado em algum ventre, ali o Senhor já está com os teus desígnios estabelecidos. Então é a tua majestade, é o controle, a soberania, o domínio que o Senhor exerce sobre tudo, sobre todas as coisas. O teu amor derramado por nós na cruz do Calvário. Amém. 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 Nós vivemos, nós seres humanos, a gente vive num processo constante de mudanças na nossa vida, não? Eu creio que isso acontece com você. Alguns de nós já passamos por algumas fases, então a gente pode marcar muito bem com algumas marcas que a gente traz nas nossas vidas, algumas coisas que foram muito evidentes. Então a gente pode falar sobre isso, sobre mudanças no nosso coração. E eu não sei quantos, mas a partir do momento que tivemos o encontro com Deus, em todas elas o Senhor se fez e se faz presentes, se faz presente. Então mudanças, elas são essenciais na nossa vida. Às vezes nós nos assustamos com algumas delas, ou ficamos resistimos a algumas e temos dificuldade de assimilar algumas. Eu não sei se isso tem ocorrido com você, mas é preciso para que dê continuidade no seu processo, na sua caminhada e na sua jornada aqui. Não tem como retroceder, não tem como voltar atrás. O texto que nós vamos ler hoje fala sobre isso. Isaías capítulo 40, versículo 30, 29, 30 e 31. Isaías 40, 29, 30 e 31. Isaías um pouquinho para frente de Salmos. Capítulo 40, 29 ao 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pai, a Tua palavra que é viva, que se renova a cada manhã, que seja cumprida agora nas nossas vidas. Nesse processo de renovo, de restauração, de mudanças, que o Senhor nos dê total sobriedade e sujeição a Ti, para que a vida, para que não passemos por angústias, por amarguras, mas que os dissabores da vida possam ganhar sabor
por meio do Senhor, da tua palavra, da tua presença que está em nós. Então conceda-nos essa dádiva, no nome de Jesus. Amém e amém. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Irmãos, Isaías, ele exerceu o seu ministério profético num período de 40 anos, provavelmente no ano 740 até 701 depois de Cristo. Ele foi o profeta do sul, de Judá. Reinou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Todos estes reis de Judá. E ele foi chamado por Deus muito jovem. No capítulo 6 se dá o chamado profético de Isaías. Poderia muito bem acontecer no primeiro capítulo, mas Deus nunca faz, as coisas que Deus faz, elas nunca são iguais. Geralmente, isso fala da multiforme sabedoria de Deus, da diversidade que Deus tem, a liberdade que Ele tem de agir nas nossas vidas, nós seres humanos, na minha vida e na sua vida. Às vezes nós criamos caminhos para Deus agir ou para Ele vir de encontro até nós. E começamos a criar métodos, nós começamos a criar formas, maneiras, jeitos, e de repente, quando isso ocorre, ou quando não acontece do jeito que nós estávamos premeditando, então o que nos espera, somos surpreendidos por Deus. Às vezes somos surpreendidos de maneira que ficamos com os nossos olhos estupefados, ficamos maravilhados com o que Deus faz. E às vezes somos surpreendidos porque nós idealizávamos e queríamos algo que nós julgávamos ser o que nós precisávamos, era preciso para a nossa vida, mas de repente não aconteceu ainda, ou não vai acontecer. Mas o certo é que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Se você voltar, a sua Bíblia está no capítulo 40, se você voltar no versículo 12, aqui está falando da onisciência de Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como foi seu conselheiro? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? São perguntas que nós não vamos responder por causa de Deus ser infinito. Então não tem começo e nem fim. E nós somos pequenos demais para explicar algumas coisas que Deus nos pergunta. Mais ou menos semelhante esse diálogo Deus teve com Jó, quando ele estava em seus questionamentos e conversando com Deus, Jó na sua luta. Deus pergunta: Jó, aonde estava você? Porventura você viu no dia que eu estava firmamento e firmei colunas para segurar? E dentre essas e outras perguntas, Jó, muito sábio, um dos grandes sábios da época, não teve resposta para nenhuma delas.
assim como nós também não temos para estas e nem para outras perguntas ou para outras situações que a gente requer uma resposta na nossa vida de Deus e às vezes não ocorre. Então, nesse momento, é importante demais a gente saber que se trata de um Deus que tem todo o conhecimento. Em segundo lugar, o texto também, no versículo 15, fala de Deus onipotente. Veja, eis as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Então está falando que as nações, a onipotência de Deus, os grandes impérios que surgiram durante a história, hoje as grandes potências que nós temos, diante de Deus, é um vácuo, não é absolutamente nada. Se comparar, seria a um pingo que cai. Então isso mostra que nós devemos saber que esse é o nosso Deus e que Ele está no controle das nossas vidas. O texto também fala daquele que tem todo conhecimento. Veja no verso 22, Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes em nulidade, os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Então são perguntas que vão ocorrendo no decorrer do texto e que nós não temos a resposta. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos 3 lições importantes que nós precisamos assimilar e aprender nesse processo de renovação, de mudanças, de renovação na nossa vida. Primeiro, nós devemos ter uma esperança que crê e que sabe esperar em Deus. O homem moderno, ele tem dificuldade de saber esperar. Você pode olhar para você em algumas situações, é difícil demais. A gente fica inquieto demais. A tecnologia vem se tornando um paliativo para tentar suprir de alguma maneira essa nossa inquietação e acaba desenvolvendo um outro problema, que é a dependência para saciar aquele nosso momento de espera. Então vai gerando alguns males. E o que a Bíblia está querendo dizer, ou o que a palavra de Deus nos exorta, é a gente saber que a esperança é crer e esperar. É esperar crendo todos os dias. O que eu queria ainda não aconteceu comigo. O que eu tanto julgo ser importante, Deus ainda não me deu. Há situações na Bíblia de pessoas que tiveram de esperar 12 anos, 18 anos. Pessoas que estiveram de esperar 40 anos. Então, são situações complexas e que
às vezes a gente quer que as coisas aconteçam num estalar de dedos, em qualquer segmento da vida. Sua vida pessoal, você quer que algumas coisas mudem logo para o seu bem-estar. Vida conjugal, você quer que algumas coisas melhorem, se é que está precisando melhorar. Mas talvez você olha para o seu marido e diz assim: eu gostaria que ele fosse mais compreensível comigo, mais meigo, né? Gostaria que ele desse mais atenção, e o camarada não está nem aí, né? Às vezes passa desapercebido. Talvez o marido disse: puxa vida, né? Eu fiz isso com tanto agrado, me dediquei tanto, me sacrifiquei tanto. Ela nem percebeu, né? Eu não estou dando direta para ninguém, tá? Eu vou até olhar para esse lado, tá? Né, a gente fez com tanta dedicação, mas só cobra a gente na hora que é para dar a paulada, né? Na hora do elogio, não percebe o nosso esforço. Então, é mais ou menos nessa situação de vida a dois que você olha assim: como eu gostaria que ele fosse diferente, como eu gostaria que ela fosse diferente, né? Família é a mesma coisa, os filhos. Tem pessoas que dizem assim: como eu gostaria que o meu filho fosse como o filho do vizinho, ou tal, né? Aquele modelo, aquele padrão. A gente acaba se precipitando e às vezes errando, pensando ou falando tais coisas, e pecamos, porque Deus Ele ama a todos nós de maneira completa e somos especiais para o Senhor. Trabalho, às vezes é a mesma coisa. Puxa, eu não estou gostando desse trabalho. Você muda, vai para um outro, não está legal esse trabalho, né? O patrão não está bom, o serviço está legal, e aí vai. Eu preciso fazer um concurso. Já vi pessoas bem, né, quando a gente pensa assim num contexto em que a gente se vive na nossa nação, num trabalho concursado bem, mas com um problema seríssimo de reclamação, de aceitação. Então não está bom, não está nesse processo de mudança, de restauração, de saber esperar, não está legal. Às vezes a igreja é a mesma coisa. A gente gostaria que a igreja tomasse um rumo, não sei se é essa a sua expectativa, né, como igreja, tomasse um rumo bem diferente, bem intenso, bem marcante, bem impactante, aonde nós estamos, no nosso meio. Mas isso começa em mim e em você, na aplicação dos princípios, dos ensinamentos da palavra de Deus. Para que haja mudança em mim, começa em mim. Porque às vezes eu sou o problema, a causa dos meus próprios problemas. Às vezes eu sou a solução para alguns problemas que me rodeiam. Então começa em mim a ter uma visão coerente com aquilo que Deus espera de mim. Então o primeiro passo que a gente precisa dar nesse processo de renovação, é esperar, esperança, saber esperar, ter calma, cuidado com o estique, né? Cuidado com alguns gestos que você faz, cuidado com alguns objetos, amuletos que você pega para tentar. É a palavra de Deus, é ela quem vai nos dar o rumo certo, o curso, a temperatura certa para o nosso ser se acalmar. Se nós não descobrirmos isso na palavra de Deus, então vamos ter dificuldade. Um segundo passo é uma visão ampla, que vai nos levar
a viver acima dessas adversidades. Veja que no nosso texto lido, capítulo 40, o versículo 31, diz que os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Então ele está pensando aqui metaforicamente na figura da águia, que atinge, é uma das aves que atinge a maior altura e tem uma percepção, uma visão aguçada da presa, do seu alvo, do seu objetivo, do seu ideal a ser atingido. Então nós precisamos ter também essa visão, ou pegar nesse processo de renovação, essa visão de Deus, ter os olhos de Deus. Você sabe que é possível ter os olhos de Deus, ter a visão de Deus, ter o coração de Deus? Lembra de Davi quando ele disse: um homem segundo o meu coração? Lembra do Sermão do Monte, quando Jesus disse: felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está falando de visão coerente, de visão nítida e direcionada pelo próprio Deus. Então, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Qual seria a visão suprema e mais importante para um ser humano nessa vida? O que você diria para Deus? Qual seria? O que você gostaria de ver com seus olhos em vida? Visão, olhos e visão no sentido de vida espiritual. O que você gostaria de ver, de acontecer na sua vida? Você sabe que a visão de Deus é que vai nos fazer enxergar melhor as coisas numa ótica certa, numa dosagem certa, a nossa vida, o nosso caminho, os nossos passos. Quando o salmista diz que Deus e que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é porque é do que nós precisamos. Você vai enxergar as pessoas certas, você vai enxergar o jeito certo de fazer as coisas, a maneira, você não vai se precipitar. Não, os casados vão ter paciência, vão saber esperar. Os solteiros vão viver naturalmente, sem nenhum tipo de inquietação. Talvez alguns, Deus quer que você fique solteiro por algum tempo, tá? Não quero fazer de você um eunuco, uma eunuca, mas talvez seja preciso, porque alguns solteiros às vezes ficam nessa. Isso já aconteceu comigo numa fase da minha vida, uma inquietação tremenda. Puxa vida, meus amigos aí, tudo tem uma namorada e eu não tenho, né? Que coisa chata. Aí você acaba querendo dar um jeito, e aí começa a quebrar a cabeça, até um dia que você se cansa, né? Quando você tem um encontro com Deus, e aí Deus dá aquilo que você precisa. Deus tem a pessoa certa para cada um de nós. A pessoa certa que Deus tem te dado, a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que está com você, é a pessoa de Deus. É a pessoa que um dia você orou, que um dia você pediu, e que agora Deus te deu. E o que é que você tem que fazer? É agradecer por ela. Ou você orou errado? Não? Ou será que você passou na frente de Deus? Será que isso é possível diante do que nós vimos?
da onisciência, da onipotência, da onipresença. Mas você pode dizer, mas pastor, e o livre-arbítrio do homem? Amém? Pela liberdade que nós temos. Mas e o Deus, que é o Criador sobre a criatura? E Deus, que é Pai, e que sabe o que será melhor para o seu filho. Um pai sensato e no seu natural, nem sempre tudo que o filho ou a filha pede, ele vai dar. Mesmo algumas coisas que sejam boas. Porque sabe que de alguma maneira, diante da experiência que já tem na vida, aquilo não vai ajudar, não vai cooperar no crescimento do filho e da filha. Da mesma forma, Deus sabe o melhor para nós, o momento certo para nós. Então, se Deus tem colocado, nos dado, pensando em alguém, essa pessoa, nós devemos agora investir com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Se estamos a esperar, devemos esperar crendo todos os dias que Deus vai fazer. Se é o desejo do meu coração, o anseio do meu coração, então todos os dias eu vou esperar confiando no Senhor. Terceiro e último lugar, no processo de renovação, deve existir a perseverança e a determinação. Veja o verso 30. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Então os jovens se cansam, desistem, os moços ficam exaustos e caem. Mas aqui de forma geral, os que esperam no Senhor, esses perseveram, esses são determinados, eles renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Estes nunca estão satisfeitos. Quando há algo que precisa ser melhorado em mim, a minha alma não se encurva diante da comodidade, diante da justificativa. Quando há algo ao meu redor, que eu tenho uma visão coerente de Deus, que precisa ser melhorado, e eu tenho essa percepção e condição, eu vou fazer. Quando a vida me pegar naqueles dias em que eu estou mais vulnerável, da fraqueza eu vou tirar força. E novamente eu vou entrar nesse processo de perseverança, de determinação, de superação. Eu não vou ficar choramingando e colocando a culpa nos outros, ou me culpando, porque Deus não me fez diferente, porque Ele não me fez assim, o meu temperamento, o meu jeito. Se eu fosse como aquela pessoa, então eu seria melhor. Eu não vou cair nessa. Ou se eu estiver nessa situação, é porque ainda eu não desenvolvi nessa aprendizagem, não alcancei ainda uma maturidade suficiente. E eu quero dizer para você que isso pode acontecer em uma fase da vida, mas às vezes uma pessoa pode levar isso para toda a vida. Ela não desenvolve nesse processo de alçar voos maiores, porque ela está introvertida, presa dentro de si, completamente. Então é preciso a visão de Deus, é preciso ter uma esperança que crê todos os dias, é preciso que haja determinação, nada de palavras que você vai semear coisas ruins. Tire essas palavras, fale coisas boas. Como a sunamita, o filho dela havia morrido, mas quando o profeta perguntou para ela, vai bem contigo?
ela não falou, não está bem porque meu filho morreu, ela não reclamou, mas ela disse, vai tudo bem. É assim, são essas lições dentro da palavra de Deus, nesses princípios que a gente vai aplicando e formando em nós pessoas melhores e em condições de viver bem para nós mesmos, para os outros que estão à nossa volta, para vivermos em família e vivermos em comunidade. Então, quando eu estou bem comigo mesmo, em paz, em segurança, pode vir o que vier, eu vou ficar firme, e logo Deus vai me dar a estabilidade para eu avançar. Ele vai dizer o momento certo de eu parar, Ele vai guiar os meus passos, cada um deles. Você tem orado a Deus? Você tem buscado intimidade com a palavra de Deus? Jesus disse, o homem erra, porque não conhece a minha palavra e nem o meu poder. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça agora, fechasse os seus olhos. Estamos chegando ao final do culto, e tudo que foi feito aqui, você pode ter certeza que estivemos na instrumentalidade de Deus. Os que vieram à frente, você aí no seu lugar, fomos conduzidos por Deus. E Deus quer agora fechar o que o Espírito Santo de Deus agora está fazendo em você, na sua mente, uma revolução. Talvez coisas que você trouxe lá do ventre, que são prejudiciais, Deus está tratando agora, durante a vida. Deus está cuidando agora, moldando o seu caráter, o seu temperamento, fazendo você mais ousado, mais sensível, mais doce, em meio às amarguras da vida. Pai, eu agradeço pela igreja, que é do Senhor, que pertence a Ti, esse povo que não se cansa, que não se fatiga, esse povo que não deixa a murmuração, a rebeldia, a revolta tomar conta de si em meio quando são provados, em meio às provações, às lutas, às tribulações. Pai, que cada um receba agora uma graça do Senhor toda especial. Eu peço, se alguém no nosso meio ainda não é convertido, que o Senhor leve a conversão pelo Teu Espírito Santo. Alguns que estão nos ouvindo, pessoas que ainda não estão em alguma igreja, ou que já estão, mas que não tiveram a experiência com o senhorio de Cristo, de rendição, faça isso agora, Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos retornar agora aos nossos lares. Uma nova semana se inicia e queremos estar, Pai, de cabeça erguidas, não com soberba, mas com toda firmeza, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro, a nossa esperança, a nossa viva esperança. Faça o Teu povo próspero diante das investidas e dos intempéries da vida, Pai. Conceda graça a cada um deles, no nome de Jesus. Eu peço que o amor de Deus nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o ensino, o poder do Espírito Santo, seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Até terça-feira. Oração.